As pessoas me perguntam, e os seus pais, né? Você fica com saudades? Como você sente em relação a eles? Porque eu lembro o primeiro tempo no Brasil, quando eu comecei a passar os tempos difíceis, né? Eu gostaria que eles me apoiassem emocionalmente, financeiramente, e eu não tive esse apoio, então eu fiquei com muita raiva deles. Mas depois, com o tempo, as coisas começaram a melhorar, eu me estabeleci e eu busquei autoconhecimento, busquei terapia, então eu ressignifiquei várias coisas. Eu sinto muitas saudades dos meus pais, penso neles, eu fico triste, eu melhorei muito o relacionamento com eles, né, internamente principalmente, porque eu falei, eu morando aqui, mesmo muito distante, os nossos pais, eles estão aqui dentro da gente. Tive muita aceitação que o que eles me deram foi o melhor que eles poderiam dar. Seja muito bem-vindo para o canal, meu nome é Stanislav, sou um russo e moro há 8 anos no Brasil. E pelas visualizações dos vídeos, eu vejo o que você mais gosta de ver por aqui é quando eu entrevisto os russos e as russas, né, que falam português ou não falam, né, às vezes eu faço tradução simultânea. Eu vejo que você gosta de ver os relatos dos russos, como eles chegaram para o Brasil e o que eles gostam, né, de viver no Brasil, quando eles fazem comparativos, falam o que eles fazem da vida. Então tem vários vídeos aqui no canal que eu já gravei das entrevistas. E eu tenho esse grande objetivo de esse canal ser o ponte entre as duas culturas, russa e brasileira, para ver que tem várias coisas em comuns, né, e que uma cultura pode agregar para outra, e também desmistificar os russos para os brasileiros, porque ultimamente, né, saíram várias matérias dizendo que mais russos estão vindo para o Brasil. E se você pesquisar no YouTube hoje, tem Olga do Brasil, tem alguns outros influenciadores russos, né, que provam comidas, fazem entrevistas também, mas eu também resolvi, né, agregar e usar o meu network, né, dos russos que eu conheço, porque eu conheço vários russos batalhadores, né, que chegaram para o Brasil às vezes sem nada e tal, construindo a sua vida aqui no Brasil. Então eu também resolvi agregar, né, para essa troca cultural. Mas também nesse canal tem um outro objetivo. Como o canal se chama O Russo dos 2000, se você caiu de paraquedas nesse canal, você não sabe por que esse canal se chama O Russo dos 2000, o que esse russo vai me trazer aqui neste vídeo, o que eu vou aprender. Então eu sou um russo, né, moro há 8 anos no Brasil, cheguei para o Brasil com 20 anos, sozinho, sem família e com R$ 2.000 no bolso, então comecei a minha jornada aqui no Brasil dessa forma improvisada. Esses dias eu estava refletindo, né, estava falando com um russo sobre a minha história e eu sou extremamente grato a todas as experiências que aconteceram comigo e que hoje eu posso ser essa pessoa que eu sou. Então eu sou muito feliz, né, e sou muito grato a tudo que está acontecendo na minha vida, e agora eu estou sentindo que é um momento assim de decolagem, porque faz 8 meses também, quase 9 meses que eu tenho o canal, e no dia de hoje está 18.300 inscritos. Então o canal cresceu muito rápido e eu sou muito feliz que você está assistindo esse vídeo agora, porque me apoia primeiramente e ajuda a entender o algoritmo que esse tipo de conteúdo é interessante para você. Então eu gostaria de trazer também nesse canal os vídeos assim, trazendo minhas ideias, minhas reflexões, né, também ter uma troca nos comentários. Então no título deste vídeo eu coloquei que a pergunta, né, que eu mais recebo por ser russo aqui no Brasil. Claro que tem aquelas perguntas, por que você chegou para o Brasil? Depois, né, hoje surpreende as pessoas como eu falo tão bem português, mas também Brasil é um país de muita família, então laços familiares no Brasil são muito fortes. Então isso também eu percebo uma diferença, né, pelo menos com a minha família daqui no Brasil. Claro que tem famílias e famílias, tem famílias pequenas, tem famílias grandes, mas eu encontrei aqui no Brasil muitas pessoas com famílias muito grandes. E a minha família na Rússia hoje é 4, 5 pessoas, né? Meu pai, minha mãe, eu tenho meio irmão e tem lá um tio e uma tia, então família bem pequena. E muitos brasileiros me perguntam, né, depois de saber por que eu cheguei para o Brasil, como eu aprendi a falar bem português, eles falam, e os seus pais? Então aqui neste vídeo eu quero falar um pouco dos meus pais, quanto tempo eu não vejo eles, e também trazer alguns insights, né, que eu aprendi tanto tempo, né, 8 anos, a morar longe dos meus pais. Então vamos começar da época lá da Rússia. Então quando eu sou de Moscou, né, meus pais atualmente moram em Moscou também. Lá desde 17 para 18 anos eu já saí da casa dos pais, então comecei já a viver uma vida mais independente. Comecei a ganhar primeiro dinheiro com 17 anos, mas como meus pais são separados, então até os 18 anos meu pai ainda pagava pensão para mim, né, era um valor pequeno, mas que ajudava também junto com as coisas que eu já fazia também. Eu comecei a trabalhar com produção audiovisual já desde 17 anos, comecei a ganhar primeiro dinheiro e aí com 19 já até estava conseguindo me sustentar. Então eu já morei separado dos meus pais. Isso me ajudou na hora que apareceu essa oportunidade para vir para o Brasil, porque um russo, né, que eu conheci lá em Moscou,
ele viajou para o Brasil e ele precisava produzir um filme documentário aqui. Como eu já trabalhava com produção audiovisual, ele sabia disso, ele me convidou para vir para o Brasil. Então, como eu já morava separado dos meus pais e como eu tinha esse desejo também, eu estava na minha cabeça, se aparecer alguma oportunidade para eu sair da Rússia e morar fora, eu vou aproveitar essa oportunidade. Então, imagina, eu moraria lá no quarto, no apartamento da minha mãe, e eu falasse, eu vou para o Brasil. Claro, a primeira coisa que eu iria fazer é um escândalo, falar para onde você vai, você é muito novo, porque eu tinha 20 anos. Então, realmente, eu era muito jovem, assim. Hoje eu olho para trás e eu entendo que com 20 anos, a gente, até aqueles estudos que a gente não formou ainda o córtex pré-frontal, a gente ainda não consegue projetar o futuro. Então, o meu medo era zero. Eu queria desbravar o mundo, eu queria viajar, né? E então eu morava separado dos meus pais. Depois tem aquela pergunta, né, que algumas pessoas me fazem aqui do canal. Tá, e por que você tinha R$2.000 naquela época? Porque eu tava na cabeça que eu gostaria de morar fora. Comecei a ganhar primeiro dinheiro lá, com 19 anos, comecei a me sustentar. Então o dinheiro iria para pagar aluguel, para sair com os amigos, investir em equipamentos de fotografia, de produção audiovisual. Então o dinheiro estava indo muito rápido. Então eu tinha assim. Então eu já aprendi na Rússia que é bom ter uma reserva de emergência. Então basicamente esses R$2.000 era a minha reserva de emergência. E quando apareceu essa oportunidade, eu falei, ou eu não vou, ou eu vou e me viro do jeito como dá. Só para você saber, quando eu saí do Brasil, saí da Rússia, eu tava brigado com a minha mãe e a gente nem conseguiu se ver, porque era uma briga meio chata assim. Mas com meu pai, a gente não se via muito, maior parte do tempo, né, quando eu morei na Rússia, eu morei com a minha mãe. Porque os meus pais são separados, então eu vi meu pai algumas vezes por ano. A maior parte do tempo, né, morei com a minha mãe e com 17 para 18 anos eu saí da casa da minha mãe e comecei, né, me virar. Minha mãe não é casada, ela tinha uns namorados, mas não casou, e meu pai, ele tem uma outra família. Eu tenho um meio-irmão, que tem 20 anos hoje. Então, aí eu fui na casa do meu pai, me despedi com ele, falar que eu vou para o Brasil. E eu falei que eu não sei quando eu volto, mas eu falei que eu vou tentar me estabelecer lá e vou tentar fazer dinheiro por lá. Ele, né, não apoiou essa ideia. Meu pai, ele é uma pessoa bem séria, assim, bem rígida. Ele me deu uma educação, assim, na infância, né, mesmo a gente não se vendo muito com ele, mas eu passei um tempo, assim, morando com ele. Ele é uma pessoa, assim, rígida, é uma pessoa workaholic, e aí ele não gostou, e foi a primeira vez quando eu falei para ele que eu vou para o Brasil, ele chorou, porque o que passa nas notícias lá na Rússia sobre o Brasil, que é um país extremamente perigoso, ele ficou com medo de se me matarem no Brasil. E ele falou, como que a gente vai resgatar o teu corpo? Então, mesmo a gente não se vendo muito lá na rua, né, morando em Moscou com meu pai, porque ele tem família dele, tem a vida dele, tem coisas dele, né, eu respeitava, mas eu vi meu pai a primeira vez chorar. Na verdade, foi a segunda vez que eu vi ele chorar. Primeira vez quando o pai dele morreu, segunda vez quando eu falei que eu vou para o Brasil, ele ficou realmente preocupado. Ele sabia que como eu saí de casa lá mais cedo, ele sabia que eu não estava bem com a minha mãe, então ele ficava preocupado assim comigo. E realmente, quando eu era mais jovem, assim, como no Brasil, como qualquer lugar do mundo, na Rússia, tem, sabe, as companhias, quando você é adolescente, tem as companhias que começam a usar drogas, que começam a beber, e aí, graças a Deus, não sei, eu tinha alguma coisa na minha cabeça que eu me direcionava sempre com as pessoas boas, com as pessoas do bem. Então, resumidamente, eu tive sorte de receber, assim, boa educação dos meus pais. Então, eu acredito que hoje eu sou uma pessoa boa, assim, eu não sou uma pessoa santa, cada pessoa tem seus defeitos, mas eu sou uma pessoa do bem. Então, eu não me envolvi com coisas ruins, com drogas, mas mesmo assim meu pai estava preocupado comigo. Então, como eu falei, meu pai chorou, depois eu viajei para o Brasil. Primeiro tempo foi muito difícil, né, porque eu não tinha dinheiro. Não vou entrar nos detalhes aqui, né, como eu consegui primeiros trabalhos, onde eu morava. Eu tenho outros vídeos aqui no canal onde eu falei como eu morava de favor na casa dos estudantes, morava no colchão no chão, iria lá na casa dos amigos russos para almoçar. Então, assim, passei vários perrengues, não vou afundar nisso. Aqui neste vídeo, né, como eu falei, eu quero trazer esse questionamento que as pessoas me perguntam. E os seus pais, né? Você fica com saudades? Como você sente em relação a eles? E hoje eu posso dizer que desde o tempo que eu estou no Brasil, eu, né, voltei a falar com a minha mãe, converso com meu pai. A gente não conversa muito com meu pai, mas a gente tem conversas assim boas quando acontecem. Comecei a entender muito melhor também os meus pais. Então eu tive várias ressignificações e hoje eu acredito que eu estou em paz com eles, sabe? Eu não tenho mágoas, porque eu lembro o primeiro tempo no Brasil, quando eu comecei a passar os tempos difíceis,
né? Eu gostaria que eles me apoiassem emocionalmente, financeiramente, e eu não tive esse apoio, então eu fiquei com muita raiva deles. Mas depois, com o tempo, as coisas começaram a melhorar, eu me estabeleci e eu busquei autoconhecimento, busquei terapia, então eu ressignifiquei várias coisas. Mas no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, sou muito grato à vida, né, principalmente, que eles me deram, que eu posso desfrutar essa vida e que eu recebi essa boa educação. Várias coisas na vida a gente pode aprender, mas algumas coisas na infância, né, que os seus pais colocam em você, ou pelo menos pessoas que elas colocam também ao seu redor, porque eu aprendi também com meu avô, né, pai do meu pai, com minha avó, que é a mãe do meu pai. Então também ao redor, né, das pessoas que eles me colocaram, eu também, né, aprendi a ser essa pessoa boa, assim, que eu acredito que eu sou hoje. Então esses valores, essa base, eu recebi deles e eu sou muito grato. Como eu falei, vou trazer alguns insights que eu tive ao longo dessa minha experiência de não ver meus pais por muito tempo. Primeiros 2 anos no Brasil, foi muito divertido, né? Foi tudo diferente, um país tropical, comecei a aprender as primeiras coisas em português. Quando eu ficava sozinho, assim, no fundo, eu sentia muito sozinho e sentia muito solidão. Eu acredito que até me vejo que tem alguns brasileiros que me acompanham que moram em outros países. Então eu acredito que vocês vão se identificar um pouco. Então a gente tem essa solidão porque, querendo ou não, os pais são as pessoas mais próximas, né? O vínculo mais próximo, mais íntimo que a gente pode ter na vida. Então eu senti essa solidão profunda e o que me ajudou muito a me reconstruir é fazer terapia. Então eu tive muita sorte. No meu início no Brasil, foi, eu acho que primeiro ano, eu tive um relacionamento e a minha namorada me indicou, minha namorada da época, me indicou fazer terapia. E aí eu estava bem aberto, assim, nunca tive preconceito com terapia. Então eu fui e até hoje eu faço terapia, né, com o mesmo psicólogo. Essa pessoa virou muito próximo a mim, ele conhece a minha história e eu fico feliz que eu não preciso desabafar muita coisa para os amigos, porque tem várias pessoas que dizem que não precisa fazer terapia, é bom ter os amigos, ir lá, tomar umas cervejas, desabafar, conversar, mas às vezes também a gente pode sobrecarregar essa amizade, porque eu acredito que a amizade é uma balança. Então às vezes quando a gente despeja tudo num amigo, e às vezes ele não consegue nem dar um direcionamento certo. Então, no meu caso, terapia, assim, foi fundamental para mim. A gente tem várias coisas, né, que passam na nossa cabeça. Então, eu, ao longo da minha terapia, fui anotando, vou sempre trazendo na terapia, vou analisando. Com certeza, me ajudou a me tornar uma pessoa mais centrada e mais forte. Foi muito difícil esse período, mas com esse trabalho, tijolinho por tijolinho, eu me tornei uma pessoa mais independente psicologicamente, mais tranquila, mais bem comigo mesmo. Outro ponto que eu trabalhava muito forte, né, mesmo sendo longe dos meus pais, porque eu acredito que a distância entre a gente está 14 mil quilômetros, então eles estão muito longe fisicamente, mas como eu sentia a presença deles, assim, nas vozes na minha cabeça, é um contato muito próximo. Então às vezes a gente até achando que a gente saiu da casa dos nossos pais, mas ainda vai demorar muito tempo para a gente se desconectar. Sim, a gente nunca vai se desconectar, mas a influência deles parar de ser tão intensa. Porque às vezes tinha umas coisas assim, vou derrubar alguma coisa, parece que a voz do meu pai fala, você é burro. Então todas aquelas coisas, né, que a gente recebe na infância e que às vezes não foi de maldade, assim, que os nossos pais nos chamaram de burros ou não acreditavam na gente. É porque eles foram educados assim. Por exemplo, o pai do meu pai, ele é militar. Ele foi crescido numa educação muito rígida. No caso da minha mãe, por exemplo, minha mãe foi crescida pelo avô dela. Então minha mãe também, ela não tinha liberdade. Então eu queria ser uma pessoa mais livre, ter aproveitado mais a vida, mas ela casou cedo com meu pai. Então, e depois, né, não deu certo o casamento, eles divorciaram. Então aqui no Brasil, com terapia e com autoconhecimento, eu trabalhei muito essa parte de aceitação. Então entender que os nossos pais, eles deram para mim, né, e para você e para todos nós, deram melhor que eles podiam dar. Então essa parte, ela é difícil, mas é só aos pouquinhos que a gente vai trabalhar isso. E eu vejo que tudo é emocional. Então a gente tem às vezes emoções reprimidas dentro da gente. Só aos poucos a gente vai trabalhando na terapia, vamos buscar técnicas alternativas. Vou dar um exemplo. Eu vou às vezes
na quiroprata. Então o quiroprata ele vai apertar os pontos ali no nosso corpo e ele fala que tem pontos no nosso corpo que acumula essas tensões. Então essas mágoas que a gente tem, as mágoas que a gente recebe dos nossos pais, elas são bem dolorosas. Às vezes até buscando essas terapias alternativas como quiropraxia, eu fui soltando alguns pontos que estavam bem tensas. Outro aprendizado que eu tive, que eu já comentei no início também, já deu uma introdução, que eu saí da casa dos meus pais com 18 anos, né? Era 17 para 18, não lembro exatamente a idade, mas foi naquela época. E se eu não fosse sair mais cedo da casa dos meus pais, eu não conseguiria viver a vida que eu estou vivendo hoje. Porque como eu falei também no início do vídeo, eu sou extremamente grato a todas as experiências, eu sempre queria ter essa vida mais independente e essa vida mais aventureira. Então eu vejo muitas pessoas que demoram para sair da casa dos pais até os 30 anos, às vezes até 40 anos. Eu não julgo, mas eu vejo que é uma vida totalmente diferente. Então quando a gente mora com os nossos pais, a gente continua sendo influenciado e levado por eles. Eu tiro o chapéu dos brasileiros que conseguem fazer a sua casa em cima, né, da casa dos pais, ou no mesmo terreno, né, e continuam convivendo junto, né, se vê todo final de semana, durante a semana, e tendo vida independente um do outro. Eu realmente tiro o chapéu, porque eu com meus pais, né, todos os atritos, todas as tensões que eu tinha, eu não imaginava como é possível eu continuar vivendo com eles sob o mesmo teto, porque eu vi que as ideias não estavam batendo. Então eu acredito que existe muita maturidade para as pessoas que moram na casa dos pais, né, próximo à casa dos pais, e conseguem ter essa independência e conseguem ter esse apoio. E aí hoje, ao longo, né, da minha vida aqui no Brasil, às vezes eu penso, vou falar com meu pai e vou pedir algum conselho para ele. Só que como ele vive uma vida totalmente diferente da minha, às vezes o conselho que ele me dá, ele fica preocupado. Por exemplo, eu falo para ele que eu vou entrar em sociedade aqui no Brasil. Ele fala, toma cuidado, tem muito golpe, você às vezes não entende os direitos do Brasil. Então ele só fica alertando, né, e fica preocupado. Só que eu já estou muito tempo aqui no Brasil, já falo português, tenho amigos advogados, eu sei usar ChatGPT para ver os contratos. Então ele fica preocupado, mas às vezes o conselho dele não vai ter um bom proveito, né, porque ele está ali longe e quer ajudar, mas de forma dele, só que às vezes a gente precisa de um apoio um pouco diferente. Só se os pais, né, abençoarem, falem, filho, acredito em você, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa correta, vai em frente que eu tô contigo. Às vezes só palavras assim seriam maravilhosos, mas na maioria das vezes, no meu caso e no caso de alguns amigos meus que a gente comenta sobre isso, os pais ficam preocupados, ficam alertando, né? Às vezes os pais querem te direcionar para você fazer tal coisa, só que você não quer. Então isso também, essa independência que eu fui construindo ao longo do meu tempo aqui no Brasil, eu vejo que eu estou vivendo a vida totalmente diferente, eu estou vivendo a própria vida. Mesmo se eu errar, se não der certo alguma coisa, eu vou saber que eu que me escolhi viver a vida assim e eu vou estar feliz porque meus pais já me deram a vida, eu estou muito feliz com ela, só que eu quero levar ela do meu jeito. Então, como eu falei, pessoas que conseguem morar sob o mesmo teto com os pais, assim, parabéns para você. Se você mora assim, comenta aqui embaixo sobre a tua experiência e realmente exige muita maturidade por não ser levados pelo emocional. Por que eu tô falando isso também? Até hoje, né, eu tô com 28 anos, moro 8 anos no Brasil, mas às vezes eu converso com meu pai, ele fala alguma coisa e isso me leva lá no meu estado de criança, de menino de 8 anos que não consegue enfrentar, que não consegue se posicionar. E eu acredito mesmo, a gente com 40 anos, às vezes a gente leva para aquele lugar de menino, de menina de 8 anos, quando a gente está na casa dos pais e a gente pode ser influenciado. E ainda bem quando não tem dependência financeira. Se você depende financeiramente dos teus pais depois dos 30 anos, dependência financeira já é outra coisa. Emocional ela é muito forte, mas depender financeiramente vai te exigir a seguir aquilo que os teus pais vão te mandar fazer. E falando sobre os meus relacionamentos com meus pais no dia de hoje, eu acredito que eles melhoraram muito, né? Porque mesmo às vezes eles não me apoiando assim, não demonstrando muito afeto nas palavras, mas só falando com eles, às vezes no olho deles, eu sinto que eles estão orgulhosos, porque eu acredito que para os pais, né? Imagina, você gerou uma vida e você vê que a sua cria saiu da casa e está voando, está vivendo essa vida, está morando em outro país, né, como no meu caso,
Eu acredito que os pais ficam felizes. Assim, tem que ser uma pessoa muito negativa, muito ruim, para não sentir dentro uma felicidade, né, por algo que você que deu a vida, você que criou e que está vivendo a sua vida e está independente de não ser feliz. Eles não transmitem nas palavras esse afeto, mas eu sinto nos olhos deles e às vezes nessas breves mensagens que a gente troca. E uma coisa que passa na minha cabeça também, né, conversando com meu pai principalmente, os nossos pais também, quando eles vão criar a gente, eles vão colocar algumas expectativas sobre a nossa vida. Isso voltando para aquele assunto que eles têm idade maior, têm mais experiência da vida, eles acreditam que eles sabem melhor o que vai ser melhor para você. Isso dizendo, né, sobre qual roupa vestir, com quem fazer amizade, qual faculdade fazer, como levar a sua vida. Então, os nossos pais, eles têm expectativas. Então, eu depois, né, ao longo do tempo, faz 8 anos, né, que eu não vejo meu pai, eu vi que ele tinha algumas expectativas para mim, porque às vezes ele manda foto que ele tá lá no sítio, né, ele gosta muito do sítio dele. Quando é verão na Rússia, que são meses junho, julho, agosto, às vezes setembro, né, quando é setembro mais quente, ele vai pro sítio quase todo final de semana, ele gosta muito, né, contato com a natureza, ele gosta de fazer trabalhos manuais com a madeira, gosta de consertar as coisas lá. Então eu sinto que provavelmente ele colocava expectativa em mim da gente ir junto no sítio, da gente ter esses momentos lá de convivência. Ele depositou algumas expectativas em mim e eu não realizei as expectativas dele, mas ele vendo, né, que eu tô tocando a minha vida hoje, ele é muito feliz. Então, recentemente, uma amiga minha viajou para a Rússia e aí eu mandei alguns presentes para ele, presentes pro aniversário dele, né, e presente pro Ano Novo, né, que na Rússia Natal não comemora tanto igual aqui no Brasil, mas Ano Novo é uma grande festa, inclusive uma festa principal do meu pai. Ele gosta de comprar fogos de artifício, fazer uma grande festa, né, a esposa dele e lá amigos fazem uma mesa com muitas comidas. Então eu gostaria muito de ir visitar, né, até você me perguntando, por que você ainda não foi? Porque primeiros 3 anos eu não tinha dinheiro para ir, né? Eu estava guardando dinheiro porque estava bem complicado a questão de trabalho. Depois deu a pandemia e inclusive na pandemia tinha o voo de resgate da Rússia. Então um voo chegava no Brasil para tirar os cidadãos russos, né, para voltar para a Rússia. Então eu poderia voltar para a Rússia, só que eu não queria terminar essa minha experiência que eu tinha no Brasil. Eu estava já 3 anos e pouco no Brasil, eu não queria sair do Brasil, porque eu falei, eu vou para a Rússia e se eu nunca mais voltar? Dava para ir para a Rússia, só que provavelmente definitivamente. Aí depois deu a situação política que está na Rússia agora, não vou falar aqui porque no YouTube se eu falar essas questões eles podem bloquear os vídeos. Então agora, por causa dessa situação política tensa, eu não posso ir para a Rússia. Inclusive falei hoje com meu pai sobre isso, porque saiu uma notícia, né, que a situação estava meio tensa, e aí eu falei que infelizmente não vai dar para ir. E ele também, assim, eu mandei presente para ele, né, através da minha amiga, e ele falou com essa minha amiga, ela falou para ele que no Brasil, onde a gente mora em Florianópolis, é um lugar seguro, tranquilo, né, porque na Rússia passam umas notícias que acontecem as coisas lá no Rio de Janeiro, que tem essas coisas, né, de criminalidade, mas ela falou que aqui é bem tranquilo e tal. É muito longe para o meu pai viajar para cá, porque ele é uma pessoa muito família e ele não iria viajar sozinho. Ele iria trazer a esposa dele, né, e meu irmão, e aí as passagens são bem caras. Então, passagem ida e volta, comprando antecipadamente, dá R$9.000. Então, só de passagens eles iriam gastar de 25 a 30 mil reais. Então, realmente é caro. Então, eu aqui na torcida que essa situação tensa que tem hoje politicamente se resolver, hoje eu já, né, me estabeleci melhor aqui no Brasil, então eu posso ir para a Rússia 2 meses, gravar vários vídeos, gravar vários conteúdos, também aproveitar que eu tenho um canal hoje, né, vou mostrar meu pai lá na Rússia, vou mostrar minha mãe, então gostaria de relatar isso porque esse canal tá virando também meu diário aqui do Russo dos 2000, né, dessa grande aventura que eu tô vivendo, então eu tô querendo muito que eu possa em futuro breve ir para a Rússia e registrar esses momentos, então realmente eu sinto muito saudade dos meus pais, penso neles, eu fico triste, eu melhorei muito o relacionamento com eles, né, internamente principalmente, porque eu falei, eu morando aqui, mesmo muito distante, os nossos pais, eles estão aqui dentro da gente, tive muita aceitação que o que eles me deram foi o melhor que eles poderiam dar, e eu acredito, e ficaria muito feliz se você que está assistindo esse vídeo também tive esses pensamentos, né, sobre os seus pais, o que você sinta por eles hoje, e se de alguma forma isso te ajudou a entender algumas coisas e significar algumas coisas, ter algumas reflexões. Então realmente essa conversa exigiu muita vulnerabilidade da minha parte de expor
um pouco dos meus pais, expor um pouco da minha situação. E esse é o objetivo aqui do canal, né? Você vê também a minha história, vê também os russos sendo um pouco vulneráveis, porque tem essa imagem dos russos que são pessoas muito sérias, muito frias, que não demonstram afeto, não demonstram emoção. Mas eu sou um russo já metade russo, metade brasileiro, então eu sou muito emotivo, né? Eu sinto várias coisas, sinto muito saudade dos meus pais e também queria relatar isso aqui no meu canal. Então, em breve, torcendo que eu possa ir para a Rússia e ver eles. E também até quero fazer uma surpresa, não falar para eles que eu tô indo, e aí, sabe, fazer igual aqueles vídeos que a gente vê na internet, você chega e já filmando assim com a câmera, vendo as emoções reais, que eu acredito que eu vou ver a terceira vez meu pai, lágrima do meu pai. Antes foi quando eu ia para o Brasil, agora quando eu vou voltar para o Brasil. Então, será um grande reencontro, mas também acredito que você viu no vídeo que eu tive vários insights, vários ensinamentos, né, que a vida me trouxe de estar morando longe dos meus pais. Exigiu muito amadurecimento e muito saúde psicológica, saúde mental e muito pensar uma coisa que eu, reflito muito, que tudo que a gente faz na vida tem consequências. Tudo tem consequências. Então eu levo em alguns momentos a vida um pouco mais sério, mas também estou morando em Florianópolis, na Ilha da Magia, então levo também a vida, estou aprendendo muito com os brasileiros também, levar a vida não é tão sério, mas a vida exigiu de mim amadurecer mais rápido, sair de casa com 18 anos, chegar com 20 anos para o Brasil, com poucos recursos, como eu falei, eu estou ressignificando muitas coisas, hoje estou muito feliz com a minha vida. Então também aproveitando, se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui por favor que assistiu até aqui e também comenta de qual cidade você está assistindo. Às vezes eu pergunto isso e ver assim, diversidade das pessoas que assistem de vários lugares do Brasil e do mundo me deixa muito feliz. Então se você ainda não está inscrito no canal, por favor se inscreva, dá um like para esse vídeo, como eu falei, deixa o seu comentário e também eu sempre deixo embaixo o link para duas coisas. Primeiro, para o melhor curso de russo no Brasil, né? Então um curso mais completo de russo para você que é brasileiro e que quer aprender o básico de russo. Se um dia você quer viajar para a Rússia ou você está conhecendo russos aqui no Brasil, né? Quer saber o básico para poder se comunicar. Inclusive, estou agora falando com um brasileiro que me falou que ele está encontrando vários russos, então ele está se esforçando para aprender o básico de russo. Então deixei aqui embaixo o link da Troika Idiomas, do curso de russo mais completo do Brasil, e também vou deixar o link para a minha imersão de cultura russa para os brasileiros. Então, se você está gostando de acompanhar as minhas entrevistas, está querendo ter um contato maior comigo e com outros brasileiros que se interessam pela cultura russa, eu tenho essa imersão de cultura russa / clube dos brasileiros que se interessam pela cultura russa, porque a minha futura intenção é fazer os encontros presenciais. Na verdade, eu já comecei a fazer esses encontros, né? Se você acompanha aqui no YouTube, que já tivemos um encontro em São Paulo, vamos ter também em breve encontro em Floripa. Então a minha ideia é ter encontros presenciais, né? Convidar os russos, convidar os brasileiros para ter essa troca cultural e fazer também em várias cidades do Brasil e também juntar um grupo para viajar para a Rússia. Então, para você conhecer a Rússia sob a minha visão de um russo que mora há 8 anos no Brasil e que entende bem o que os brasileiros gostam, entende alguns costumes, né? Entende também as coisas, preferências de comida, que a Rússia também é muito rica em gastronomia. Então aproveita esses dois links, né? Que é o curso de russo e também o meu clube dos brasileiros. Conheça aqui embaixo. E mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui. Isso realmente apoia muito o canal e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!